Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, gostaria de dar as boas-vindas a vocês à nossa aula de número 56 de língua portuguesa para o 7º ano. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre o sujeito indeterminado. E os objetivos para esta aula são compreender, então, o que é um sujeito indeterminado, identificar orações com sujeito indeterminado e diferenciar sujeito desinencial ou oculto, né, ou subentendido, que é a mesma coisa, de sujeito indeterminado. Eu peço que você separe o material para a nossa aula, pegue o caderno, deixe em aberto lá na matéria de português, lápis, caneta, borracha na mão, para que vocês possam anotar durante a nossa aula, tá bom? Então, antes de nós começarmos a ver o sujeito indeterminado, nós vamos revisar rapidinho os tipos de sujeito que nós já estudamos, tá certo? Então, nós já estudamos sobre o sujeito simples, que é aquele sujeito que tem apenas um núcleo, né? Então, o que eu faço para achar o sujeito mesmo? Eu acho o verbo e pergunto quem ou o que. Então, olhem só. Meu irmão mais novo foi promovido. Onde está o verbo? Foi. Quem foi promovido? Meu irmão mais novo. Então, esse trecho todo aqui, ó, que eu deixei grifado, né, sublinhado, é o sujeito. O núcleo vai ser a palavra mais importante do sujeito. Desse trecho todo, a palavra mais importante e mais significativa para a oração é a palavra irmão. Portanto, eu tenho um sujeito com um núcleo e eu vou classificá-lo como sujeito simples. Muito bem. E o sujeito composto é qual? É aquele que tem dois ou mais núcleos, né? Então, olha só o exemplo. O juiz e o bandeirinha estavam errados quanto ao impedimento. Estavam é o verbo. Quem estavam? O juiz e o bandeirinha. Todo este trecho é o sujeito. E notem que agora eu tenho dois núcleos, né? A palavra juiz e a palavra bandeirinha, já que os dois estavam errados, né? Portanto, eu tenho um sujeito composto, ok? E o sujeito desinencial, que é o mesmo que sujeito oculto ou subentendido, né? O que é esse? É aquele que não está escrito na oração, ele não está lá na frase, mas eu consigo identificar ele, achá-lo através da desinência do verbo. O que é a desinência do verbo? Finalzinho lá do verbo, né? Ó o exemplo. Resolvi estudar para a prova com meu amigo. Qual é o verbo? Resolvi. Quem que resolveu? Eu. Mas o eu não está escrito na oração. Então, esse sujeito é desinencial. Ele é oculto, ele é subentendido. Eu consigo achar ele através do finalzinho do verbo. Ó, resolvi, até deixei em vermelho, né? Porque o resolvi se refere a quem? A eu, ok? E o que é o sujeito indeterminado, tá? Então, para a gente compreender o que é o sujeito indeterminado, nós vamos começar pensando qual é o significado da palavra indeterminado. O que é algo indeterminado? Aquilo que não está claro, né? Aquilo que está impreciso. Eu não sei ao certo o que é, quem que é, né? Algo indeterminado, tá? Então, anotem lá no caderninho de vocês. O sujeito indeterminado é aquele que está incerto, não muito claro quem é ou o que é na oração. Vejam um exemplo. Estão cantando na praça desde ontem. Eu não sei ao certo quem é que está cantando lá na praça desde ontem. Alguém está lá cantando desde ontem, mas quem é com exatidão eu não sei, né? Estão cantando. Quem estão cantando? Sei lá, né? Então, esse é o sujeito indeterminado. Eu não consigo dizer com exatidão, com precisão, quem é que está fazendo a ação indicada pelo verbo, ok?
Então, definindo o que é um sujeito indeterminado, quem não anotou, vai ter sujeito indeterminado na oração sempre que eu não conseguir, né, definir com exatidão quem é que está ou praticando a ação ou o que é que está praticando esta ação, né? Ele está existindo na oração, eu consigo identificar, mas eu não sei com exatidão quem. Igual a frase que a prof trouxe, né? Estão cantando. Alguém está cantando, mas eu não sei direito quem. É um sujeito indeterminado. Para a gente não confundir sujeito indeterminado com desinencial, que é aquele oculto, né? O escondido, subentendido, eu tenho 3 maneiras para fazer a identificação do sujeito indeterminado. Vamos a elas? Primeiro, quando o verbo da oração estiver na terceira pessoa do plural. Qual é a terceira pessoa do plural? Eles ou elas. Então, vocês vão pensar assim, ó, lá nos 3 dedinhos de vocês. Eu, tu, ele, né? Terceira pessoa, mas é plural. Qual é o plural de ele e ela? Eles ou elas, né? Para vocês não confundirem e lembrarem disso aqui de cabeça. Olhem só o nosso verbo da oração. Procuraram meu cachorro por todos os lugares. Procuraram é um verbo que está na terceira pessoa do plural. Quem procuraram? Eles, elas. Mas eu sei quem são esse eles e quem são esse elas? Não sei. Eu não sei com exatidão quem é que praticou a ação de ficar procurando o cachorro por todos os lugares, né? Então, eu tenho um sujeito que é indeterminado. Eu não consigo determinar quem é, ok? Esta é a primeira maneira de achar um sujeito indeterminado. A segunda maneira, com o verbo na terceira pessoa do singular, seguido do pronome se. Olhem o exemplo. Vive-se melhor consumindo menos açúcar. Terceira pessoa do singular. Eu, tu, ele. Singular, ó. Vive. Quem que vive? Ele ou ela. E depois do vive tem um pronome se. Então, eu tenho uma indicação que o sujeito é indeterminado. Observem que eu não sei com exatidão quem é que está vivendo melhor consumindo menos açúcar. Não sei, né? Pode ser qualquer um. É um sujeito indeterminado. Mas atenção, pessoal, nem sempre a partícula se, o pronome se, vai ser indicador de oração com sujeito indeterminado. Tem vezes que o se tem outra função. Ele só vai ser índice de indeterminação do sujeito quando ele for acompanhado de verbo transitivo indireto. Por isso, nós estudamos antes desta aula os verbos transitivos indiretos. Aqueles que precisam de complemento e o complemento possui uma preposição. Vamos ver se é o caso. Necessita-se de voluntários para o hospital. Verbo, necessita. Necessita, precisa de complemento? Sim. Necessita de algo ou de alguém, né? Ele é transitivo indireto? Sim, porque ele tem preposição. Olha o de aqui. Tem o se depois? Tem, olha ele aqui. Então, ele é um índice de indeterminação do sujeito, porque eu não sei ao certo, né? Quem é que está precisando, quem é que está necessitando dos voluntários para o hospital. O se vai ser ainda índice de indeterminação do sujeito quando ele estiver acompanhado do que? Verbo de ligação. Olha só. Por isso que nós também tivemos uma aula anterior, né, estudando o verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Vamos ver se é o caso? Neste lugar, se é tratado como um animal. Ui, 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 né? Vamos achar o verbo? É. Esse é um verbo de ligação? Sim, ele está ligando o sujeito com uma característica. Quem é o sujeito aqui? O lugar. Quem que é? O lugar, né? Mas
a característica desse lugar é ser tratado como um animal, mas eu não sei quem ao certo está praticando esta ação. Então, é uma indeterminação do sujeito. Nesse lugar se é tratado como um animal, mas quem é que está praticando essa ação? Não sabemos, né? Muito bem. Ainda nós temos o se sendo indicador de indeterminação do sujeito, quando ele estiver acompanhado de verbo intransitivo. O que é o verbo intransitivo? É aquele que não precisa de complemento, ele tem sentido completo sozinho. Olhem um exemplo. Vive-se bem naquele país. Vive-se bem, né? Olha o se aqui depois. Quem é que vive bem? Não sei, é indeterminado o sujeito. Eu não sei quem é que está vivendo bem nesse país, né? Outro caso, quando o se estiver acompanhado de verbo transitivo direto com objeto direto. E esse objeto direto for preposicionado. Ama-se a Deus. Ama-se quem? Alguém, né? Nesse caso, a Deus. Esse a aqui foi preciso colocar para a oração ter sentido, e ele é uma preposição. E depois do verbo tem o se. Mas quando eu digo assim, ama-se a Deus, percebam que eu não sei com exatidão quem é que está praticando esta ação de amar a Deus. Então, é um sujeito indeterminado, eu não sei quem pratica a ação, ok? E o terceiro caso, então nós já tivemos, vamos revisar para vocês não se confundirem. A primeira situação em que eu tenho oração sem sujeito, né, com sujeito indeterminado, com o verbo na terceira pessoa do plural, eles ou elas. Depois com o pronome se, nas situações que eu posso ter a indeterminação do sujeito. E agora a terceira situação, quando o verbo estiver no infinitivo impessoal. Os verbos que estão no infinitivo são aqueles verbos que terminam em ar, er e ir. A prof colocou aqui no atenção, caso vocês não lembram, né? Ah, é o verbo no infinitivo, mas qual é o verbo no infinitivo? Tá aqui ele então. Olhem só o exemplo. É triste assistir a estas cenas tão trágicas. O verbo é assistir. Ele está no infinitivo. E no infinitivo impessoal, eu não sei quem é que está praticando a ação de ficar triste assistindo essas cenas tão trágicas, né? Eu não consigo achar o sujeito quando eu pergunto quem ou o que, né? Porque para nós acharmos o sujeito, nós achamos o verbo e perguntamos quem ou o que. Dá para perguntar quem ou o que com o verbo assistir? Não dá. Né? Então, eu tenho um sujeito indeterminado, tá certo? Vamos revisar, então, o que é que nós vimos até aqui? O que é o sujeito indeterminado? É aquele que, mesmo estando na frase, estando na oração, eu não consigo determinar quem é ou o que é pelo contexto. Nem pela terminação do verbo, não consigo saber quem é. O exemplo final... Levantaram mais cedo do que nos outros dias. Onde está o verbo? Levantaram. Eu sei quem praticou a ação? Não sei. Então, lembre-se, nós já estudamos o sujeito subentendido, que é aquele que eu sabia quem é olhando no verbo, né? Mas agora eu não consigo fazer isso. É impossível eu dizer quem que levantou mais cedo pelo verbo, né? Pelo final do verbo. Ah, eles ou elas. Mas quem são? Não sei de novo. Então, esse é o sujeito indeterminado, tá certo, pessoal? Nós vamos finalizando a aula, eu agradeço a atenção de vocês que me acompanharam até aqui. Não esqueçam de fazer a atividade, né, sobre esse tema e a gente se vê numa próxima aula. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.